Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista Em Comunidade. Falaremos hoje do indecoroso que se passou na comunicação social portuguesa e no Parlamento com a audição do Ministro Galamba. Falaremos depois também na situação em Bakhmut, na corrupção na Ucrânia, na corrupção no Brasil e na condenação de Collor de Mello a 33 anos de prisão. Antes disso, peço-lhes para partilharem este programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para ajudarem este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Falaremos então do caso Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Foi absolutamente indecoroso aquilo que se passou. Galamba estava na Comissão Parlamentar de Inquérito como um animal acossado e enjaulado. A forma como ele enfrentou particularmente André Ventura foi deplorável. André Ventura pôde fazer aquilo que quis. Pôde, inclusivamente, acusá-lo, sem que o ministro tenha reagido convenientemente, de corrupção. Ele pôde, inclusivamente, intimar o ministro a entregar o seu telemóvel, o que obrigou Lacerda Salles, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a lembrar a André Ventura que a apreensão de um telemóvel ou a entrega de um telemóvel a terceiros só será possível se decretada por um juiz e em circunstâncias muito específicas. Não é por simples vontade do juiz. Tem que haver pressupostos para que o juiz ordene a entrega do telemóvel. Mas ali, publicamente, André Ventura exigiu a entrega do telemóvel para se saber uma conversa entre Galamba e o seu assessor Frederico Pinheiro. Repare-se que André Ventura podia saber quem telefonou antes ou quem telefonou depois e o que é que se telefonou, pedindo a Frederico Pinheiro o seu telemóvel. Mas não, pediu ao ministro. E exigiu que o ministro lhe entregasse o seu telemóvel. E tudo isto, pura e simplesmente, amplificado pela comunicação social. Repare-se que o Canal 3 da Rádio e Televisão Portuguesa, portanto, um serviço público, transmitiu aquilo tudo, a SIC Notícias e a CNN transmitiram aquilo tudo, e tudo isso acompanhado de comentários de gente totalmente hostil ao ministro. O ministro pode ter os defeitos que tiver. O ministro pode ter agido muito mal. Agora, a comunicação social, ter toda a gente a cair em cima do ministro, demonstra até que ponto a comunicação social portuguesa caiu tão baixo. Quem põe mão nesta pornografia que é a comunicação social portuguesa? Se nós vermos a lista dos comentadores da RTP1, eles são quase todos de direita e, quando não são de direita, parecem ser. Se virmos da SIC e da CNN ou TVI, é a mesma coisa. É tempo de haver alguém que ponha termo a isto. O ministro Galamba foi autenticamente massacrado e aquilo que interessava aos portugueses saber é, primeiro, quais as reais condições financeiras da TAP. Como é que
as relações laborais dentro da TAP se encontram? Como é que se vai realizar a privatização da TAP? Se numa parte, em que parte, se na totalidade? Era isso que interessava aos portugueses e não a intriga. Ainda por cima, interrogaram Galamba, que tinha vindo numa viagem de avião de 16 horas e estiveram ali a massacrá-lo, como se ele, depois de uma viagem de avião de 16 horas, se lembrasse de tudo, tintim por tintim, minuto por minuto, segundo por segundo, daquilo que aconteceu. É verdadeiramente repugnante a forma como não só a oposição na Comissão Parlamentar, a oposição de direita, o Partido Comunista ainda fez umas perguntas com interesse sobre a situação da TAP. A direita, a única coisa que fez foi tentar humilhar Galamba, a chicana, e tentar, no fundo, aquilo que pretende. É a privatização da TAP ao preço da chuva. É importante que isto se diga porque a direita portuguesa, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD estão a lutar contra os interesses do povo português, contra os interesses da TAP na sua privatização. Daqui saltamos para outro tipo de corrupção, que é o que se passa na Ucrânia. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Ucrânia foi preso por corrupção. Foi preso com um monte de notas em cima de um sofá a seu lado. É algo de absolutamente indecoroso o que se passa na Ucrânia, porque parece que não foi só ele. Estão ultimamente desaparecidos 2 generais de topo, nomeadamente o comandante das Forças Armadas Ucranianas, suspeitos de corrupção. Aqueles que dizem que a Ucrânia está a lutar pela democracia, é esta a luta pela democracia. E a verdade que aparece nos nossos jornais é algo completamente diferente daquilo que na realidade se passa. Se o regime de Putin é um regime protofascista, o regime de Zelensky é a mesma coisa, porque proibiu forças da oposição de concorrerem às eleições e as ilegalizou. Se o regime de Putin é corrupto, o regime de Zelensky não é menos corrupto. E não é menos mentiroso. Repare-se que agora discute-se muito, aparece todos os dias na televisão, a luta que se trava em Bakhmut. Parece que Bakhmut é um centro estratégico, parece que só Zelensky é que acreditou que o combate em Bakhmut seria decisivo, contra a opinião de muitos dos seus generais, e a imprensa ocidental, toda ela, nós vemos o Libération, vemos o Guardian, vemos o El País, vemos o Público, todos eles noticiam que as forças russas do grupo Wagner se estão a afastar de Bakhmut. Convém, quando nos informamos, lermos todas as fontes. E uma das fontes que reputo com credibilidade nessa área, pelo menos, é o Asia Times, um jornal independente que se publica em Hong Kong. Pois o Asia Times diz-nos com clareza que quem está a perder, tem totalmente perdida a batalha de Bakhmut, são as forças ucranianas. E diz-nos que, inclusivamente, neste fim de semana, Bakhmut estará inteiramente nas mãos das forças armadas russas. Repare-se que as contradições são de tal modo evidentes, porque já há muito tempo que se fala numa contraofensiva ucraniana, que se fala no afastamento das forças russas de Bakhmut,
mas as forças russas continuam lá. Pelos vistos recuaram, segundo os ocidentais, uns dizem 1,5 km, outros 3 km. As diferenças são notórias, mas uma fonte independente, como é o Asia Times, diz claramente que quem está a tomar na íntegra Bakhmut é o grupo Wagner e o exército russo que secunda o grupo Wagner. E com tudo isto, aquilo que nós vemos é que quem sofre é o povo ucraniano. Agora, os G7 estão a discutir o envio de mais material de guerra para a Ucrânia. Aquilo que fará isso é apenas o prolongar da guerra. Os europeus queixam-se dos Estados Unidos não permitirem que os aviões de combate F-16 sejam enviados para a Ucrânia. Mas os Estados Unidos sabem muito bem que não podem entregar quaisquer aviões à Ucrânia por uma razão muito simples. É que logo que os aviões tentem aterrar em qualquer base que ainda possa ser utilizada na Ucrânia, eles são imediatamente destruídos pelos mísseis russos. E que os aviões, para atacar na Ucrânia ou na Rússia, só poderiam partir de territórios ou da Polónia ou dos países nórdicos, nomeadamente a Lituânia, a Letónia e a Estónia, nomeadamente, ou da Roménia. Ora, isso implicava uma subida do patamar da guerra que os próprios Estados Unidos não querem. Agora Zelensky diz que vai triunfar antes das eleições nos Estados Unidos no próximo ano. Pois é óbvio que não vai triunfar. E, no fundo, o receio dele é aquilo que sucede, o que vai suceder nos Estados Unidos. Porque, infelizmente, Trump parece que vai concorrer e vai ganhar as eleições. Porque Biden se revelou um indivíduo frouxo, revelou-se um indivíduo que é completamente incapaz de perceber o contexto histórico em que está a viver, que, no fundo, é o responsável pela entrega da Rússia, que é uma potência militar de primeira categoria, mas que, de resto, é uma potência económica de terceira categoria. Portanto, o Ocidente tinha todo o interesse em ter do seu lado a Rússia e aquilo que Biden fez foi lançar a Rússia para os braços da China. E é isso que é a verdade e é isso que Trump vai dizer na campanha eleitoral com muita razão. E por isso Zelensky deve temer, e está a temer, e deve temer pelo seu futuro e, no fundo, pela tragédia a que ele e os Estados Unidos e a NATO levaram a Ucrânia e o povo ucraniano. Finalmente falamos do Brasil. Finalmente fez-se alguma justiça no Brasil, condenando esse indivíduo absolutamente inqualificável que levou milhões de brasileiros a perderem tudo aquilo que ganharam numa vida, chamado Collor de Mello. Collor de Mello era um corrupto, Presidente da República reconhecidamente corrupto. Aliás, ele dizia que lutava contra os marajás e é sabido que ele foi o maior corrupto que esteve na presidência do Brasil. Agora, foi condenado a 33 anos de prisão por receber 29 milhões de reais de corrupção no Estado que ele governava. Finalmente, um presidente
foi condenado agora esperamos que de maneira definitiva, a uma pena de prisão efetiva e que não foi pequena. 33 anos de prisão. Não podemos deixar de assinalar que durante a campanha eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, Collor de Mello foi um dos seus apoiantes. É isto que sustenta a extrema-direita, é isto que sustenta o bolsonarismo. Não só a corrupção dele, da esposa, dos filhos, mas também os grandes corruptos do Brasil apoiam a extrema-direita, apoiam Bolsonaro. Felizmente que o Brasil se está a livrar dessa gente. Agora, Deltan Dallagnol foi cassado. Ele utilizou um expediente para poder concorrer e conseguir imunidade como senador. Afinal de contas, a sua trapaça foi anulada pelo Supremo Tribunal Eleitoral. E Deltan Dallagnol vai perder o mandato, Deltan Dallagnol vai ser julgado e esperamos que seja condenado. E esperamos que alguma verdade mais, alguma luz mais se lance sobre a Operação Lava Jato, levada a cabo por Dallagnol e por Sérgio Moro, e que se investigue até que ponto eles foram apenas mandantes de interesses estrangeiros para prejudicar o Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.